Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui com o Teacher. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu vou responder dúvidas de vocês sobre o nosso tema, o último, pessoas e relações tóxicas. Mas antes eu quero dar um aviso. Eu falei em um vídeo para trás aqui sobre um tal grupo no WhatsApp, né? Muita gente escreveu perguntando. Pois é, esse grupo faz parte de um treinamento que se chama 21 Dias de Transformação, que vai acontecer em agosto, tá? Tem o grupo onde eu vou interagir com os alunos e as aulas estão lá no nosso site, na nossa plataforma. São mais ou menos 24 materiais gravados, já estão todos prontos, mais 3 lives exclusivas para os alunos, sorteios, presentes, muita coisa boa vai rolar aí. Ainda não está acontecendo, só estou avisando aqui para que vocês se preparem. Daqui a alguns dias eu vou anunciar para vocês fazerem parte disso e ver como é que funciona, para entrar no grupo, para adquirir esse trabalho, ok? Mas já fiquem preparados porque está simplesmente maravilhoso, muito especial. Eu tenho certeza que quem estiver nessa turma comigo vai ser muito abençoado. Curta o vídeo se gostar. Compartilhe, se inscreva no canal, informações sobre nossos vídeos, contato, e-mail, redes sociais, está tudo sempre abaixo deste aqui e de qualquer outro vídeo do canal. Bom, a primeira pergunta que veio foi a seguinte: como esquecer pessoas tóxicas? Eu acredito que essa pessoa quis perguntar o seguinte, né? Como superar uma situação vivenciada com uma pessoa tóxica, uma relação tóxica, né? Algo difícil que machucou. Enfim, eu entendi que a pergunta se referia dessa forma. Então, vamos lá. A gente tem que admitir, uma experiência, né? Uma relação tóxica, um convívio com uma pessoa assim, às vezes machuca a gente, né? Deixa marcas, nos cansa, mexe muito com as nossas emoções. E não é uma coisa tão simples sair de uma relação tóxica e se curar de tudo que possa ter acontecido nesse meio. Mas a primeira orientação que eu dou, no caso se você está passando por isso aí também, querendo se libertar, querendo superar essa situação difícil, vivenciada com uma pessoa tóxica e numa relação assim, é nunca se vitimizar. Gente, o comportamento, né, de se vitimizar é uma crença. Eu assumo a vítima e culpo o outro. Se eu sou vítima de alguma coisa, alguém é culpado. Quando me coloco na vítima, eu potencializo ressentimentos e potencializo mágoas. Quando o outro tem poder sobre mim e é culpado pelo que aconteceu comigo, eu também estou colocando na mão de uma outra pessoa, de uma força externa, a responsabilidade e as condições de me ajudar a sair disso. Agora, se eu não aceito essa história da vítima, se eu entendo que eu atraio, que eu crio todas as situações da minha vida, mesmo que eu não saiba como estou fazendo isso, e a maioria dos casos em que isso ocorre, a gente está fazendo inconscientemente. Eu tenho certeza que você, propositalmente, jamais ia criar uma relação tóxica. Propositalmente, jamais você ia se envolver com uma pessoa e com a qual você ia sofrer tanto e ia acontecer tantas situações na relação com essa pessoa. Você ia sair magoado, vocês iam brigar. Ninguém planeja isso, gente. A gente não entra numa relação para passar esse tipo de coisa. Se a gente pudesse determinar os fatos da vida só pela nossa escolha consciente, eu tenho certeza que você, em sã consciência, jamais escolheria por uma relação tóxica. Mas, felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, nós não criamos a nossa realidade só pelas nossas escolhas conscientes. Infelizmente ou não, é muito mais o inconsciente que opera nessas situações, as nossas sombras. Então, assumir-se responsável pelas experiências que te acontecem, não é responsável pelo outro ser como é. Tá? Já vamos deixar isso aqui claro. Mas você é responsável pela experiência que você atraiu e pela qualidade da situação que você está vivenciando. Quando você
se assume como responsável pela sua vida, pelas escolhas que você faz e pelos frutos que você colhe, você vai tirar esse peso. Você vai entender que não se trata de vilões, não tem vilões. Não foi a pessoa que fez, fulano que fez, a vida que fez, não, fui eu. Eu me pus nisso, sem saber o que estava fazendo. Me pus por ignorância, mas me pus, sou eu o responsável. Se sou eu o responsável, então eu tenho condições de me tirar dessa e de me tratar e de me curar. Outra orientação, aprender com isso. Já que vivenciei uma história com uma pessoa tóxica, uma relação assim, eu tenho que aprender. O caminho melhor para mim é entender o que essa situação, o que essa experiência queria me ensinar, porque tudo é lição. Todo mundo que entra na nossa vida entra para nos ensinar alguma coisa. Nós atraímos pelo polo positivo e pelo polo negativo. Eu quero dizer com isso, eu posso atrair uma situação para evidenciar o quanto eu estou jóia e legal comigo. Eu também posso atrair uma situação para me mostrar que eu preciso melhorar em alguma coisa. É o polo positivo e o polo negativo funcionando. As partes em mim que ainda são ignorantes e que eu não tenho consciência delas ou tenho e não quero trabalhar nelas, elas também estão vibrando e vão atrair experiências, pessoas, relações, aprendizados, para que através deles eu possa trabalhar essas partes em mim que requerem lapidação, maturidade e crescimento. Todo mundo que entra na nossa vida é um professor. Eu sei que não é uma coisa muito fácil da gente digerir, da gente aceitar, principalmente quando a gente está atravessando o problema, né? Quando a pessoa aprontou uma com você, eu sei, gente, já não é uma coisa muito simples, mas é preciso, se a gente quer realmente crescer, porque se você quer ficar na vítima, aí é uma escolha sua. Se você quer ficar continuando, né, achando que os outros são responsáveis por você estar aí e que você não tem poder sobre isso, que você não criou nada disso, que não é responsabilidade sua, pode ficar aí. Se você quiser ficar nessa postura, nessa situação, a escolha é sua. Só que você vai colher os frutos disso, porque você sempre vai atrair as mesmas situações até que um dia a sua ficha, a sua humildade, né, venha à tona e você encare a realidade para perceber que não é possível. Isso está acontecendo comigo. Eu preciso mudar. Quando você compreender que a causa está em você, aí você dá um salto, a sua vida muda completamente. Todo mundo que entra na nossa jornada vem trazer uma lição e um aprendizado. Não necessariamente isso tem que ser de uma forma dolorosa, né? Não. Mas às vezes acontece. Nós somos seres humanos. Precisamos evoluir. As situações, as experiências, as relações são, de certa maneira, estímulos para que a gente se perceba, para que a gente se aprimore e evolua. Tudo é lição quando eu vou por esse caminho de compreensão. Quando eu entendo que tudo aquilo que eu estou atravessando está tentando me melhorar como ser, a força que eu ganho a partir dessa visão, desse ponto de observação da realidade, é muito maior do que se eu ficar na vítima, me sentindo um coitadinho porque alguém fez isso e aquele outro comigo. Outro ponto aqui. Já entendeu? Já aceitou que você não é a vítima? Né? Vestiu essa maturidade, essa compreensão, essa humildade de perceber que em tudo tem a vida te ensinando e que você precisa evoluir e trabalhar aspectos seus. É por isso que as situações acabam acontecendo. É sempre sobre a gente. A sua vida é sempre sobre você. As suas relações, os problemas que você diz ter, os seus desafios, é tudo sobre você. Para trabalhar você, para você. Já entendeu isso? Agora o outro passo. Para de remoer. Sabe, para de ficar nutrindo aquilo, de ficar pensando, de ficar revivendo. Aceitação, que é diferente de conformismo, né? Eu falo assim, eu tenho que aceitar, eu tenho que me conformar. Não, nada disso. A aceitação é o reconhecimento do real. Aconteceu, foi assim, foi doloroso, foi difícil, estou machucado, está complicado lidar com isso, tudo isso é aceitação.
aconteceu. Eu vou parar de fugir desse real e começar a encará-lo e tentar aprender com ele. A partir disso, eu vou seguir em frente. Sofri, foi complicado, foi difícil, mas a vida continua. Eu não posso ficar preso nisso para sempre. Aliás, eu posso. Mas se eu quiser que a minha vida ande, se eu quiser ser feliz, se eu acredito que eu mereço reconstruir as coisas, se eu mereço ver coisas melhores lá na frente, eu preciso sair disso. Eu preciso superar. Eu preciso fazer o show continuar. Situações difíceis, relações, experiências acontecem com todo mundo. A diferença entre as pessoas está na forma como cada um reage perante o que acontece. Uns tomam experiências como aprendizado, outros tomam como maldade da vida contra elas. Eu sou uma pessoa azarada, nada dá certo para mim, nada mais é do que a vítima, né? Quem quer crescer vai seguir em frente, levando consigo aquilo que aprendeu a partir do que vivenciou com as pessoas nas relações. E outro ponto, gente, deixa o tempo. Não se cobre assim, não. Só porque Vinícius falou que eu preciso superar, que eu preciso entender, que eu preciso aprender. Não, é no seu tempo, tá? Certas situações que acontecem com a gente, envolvendo relações, experiências dolorosas, pessoas, né? Relações são normalmente carregadas de expectativas, de vínculos, tem uma história. Não cobra de você dar esse salto do dia para a noite, não. É o tempo de sofrer, de digerir tudo isso e nem sempre é fácil. Se dê esse tempo, não se cobre, não se pressione, porque já está complicado lidar com a situação. Você ainda vai se pressionar? Você ainda vai fazer mais força contra? Não, deixa. Tem coisas que a gente faz para superar. Tem coisas que só o tempo traz. E o tempo ajuda. Quando a gente está disposto a superar e seguir em frente, o tempo só ajuda. Quando a gente não está, não. O tempo faz a gente empurrar para debaixo do tapete. Porque não é esquecer. Não esquecer a gente não vai nunca, a menos que a gente perca a memória. A questão é eu não lembrar disso de uma forma dolorosa. Por exemplo, na minha vida, há 8, quase 9 anos, foi a última vez que eu tive um relacionamento, né, amoroso, um namoro. E na época foi muito difícil. Eu sofri bastante. Foi uma experiência muito complicada e muito dolorosa para mim. Mas, obviamente, que me ensinou, me ajudou a resgatar a minha autoestima, me ajudou a resgatar um monte de coisa. Por exemplo, hoje, quando eu lembro disso, quando eu lembro da pessoa, do que vivenciamos, eu não tenho nenhum sentimento negativo. Muito pelo contrário. Só tenho amor, só tenho gratidão, só tenho reconhecimento pela necessidade que eu tinha de vivenciar aquelas coisas, reconheço os meus pontos fracos, reconheço onde eu errei, reconheço onde eu fiz por onde passar pelo que eu passei e agradeço pela lição. O tempo, neste caso, na minha vida, me fez muito bem, porque eu entendi que eu era responsável e que aquilo estava acontecendo para me amadurecer. Hoje, é apenas uma lembrança, como se fosse uma novela, como se fosse um filme, sabe? Eu não me identifico mais com aquilo. Realmente eu deixei passar. Acabou, se foi, está no passado, está numa história distante. E hoje eu não tenho nenhum sentimento negativo ligado a essa experiência. Agora, quando a gente usa o tempo para camuflar o que sente, né, empurra para debaixo do tapete, passa 10, passa 20, passa 30 anos, que quando eu tocar naquele assunto, vai doer. Porque não está resolvido. Está só camuflado. O tempo pode nos ajudar, mas só quando a gente quer a cura. Segunda pergunta, foi uma seguidora aqui no YouTube que me apresentou essa questão. Eu achei muito interessante. Ela citou Chico Xavier, né, como sendo um médium extraordinário que ele era. E ela falou mais ou menos assim, né, que estava difícil do ponto de vista dela enxergar que as pessoas tóxicas com as quais o Chico vivia eram projeções da sombra dele, porque ele foi uma pessoa muito nobre, muito caridosa, um médium extraordinário, alguém que usou a sua vida para trabalhar pela luz. Então, às vezes, realmente, num olhar assim, parcial da coisa, é difícil, né? A gente olha assim e fala assim, não, como é possível uma pessoa que aparentemente é tão luminosa ser cercado de pessoas negativas, de pessoas tóxicas e passar por isso? Será que todo esse povo aí é sombra dele mesmo? Será que tudo dá uma confusãozinha, né?
Então eu separei em pontos aqui para a gente comentar essa questão do Chico Xavier. Primeiro, ele ser cercado de pessoas tóxicas. Gente, Chico Xavier era uma pessoa que estava ajudando, através da sua mediunidade, muitas pessoas. Nós vivemos num planeta tóxico. A Terra é um planeta tóxico, a humanidade, né? O planeta é maravilhoso. Então, quando alguém se propõe a fazer um trabalho como ele fazia, usando a mediunidade, ajudando as pessoas problemáticas, ajudando quem realmente estava precisando dessa ajuda espiritual, fica lógico que a tendência é um percentual de pessoas tóxicas muito maior do que pessoas bem resolvidas em volta de alguém que está fazendo esse trabalho. Se eu sou um terapeuta, eu vou atrair o quê? Gente bem resolvida? Não, o que Jesus falou? O são não precisa de médico. Quem precisa é o doente. Se eu tenho a cura, eu vou atrair quem está doente. Então, em volta de um médium como o Chico, ia se reunir o quê? Espíritos ascensionados que não precisam de ajuda? Não, eram pessoas realmente ali pitimbadas, com sérios problemas, necessitando daquele auxílio, que iam cercá-lo. Porque, afinal de contas, em percentual, o mundo, a humanidade, né, é muito mais tóxica do que iluminada, do que positiva. Agora, Chico Xavier não era responsável por as pessoas serem como são, seja aqueles que buscar sua ajuda, ou sejam as pessoas da sua família. Eu sou responsável pelo que eu tolero e alimento na minha vida. Eu não sou responsável, por exemplo, pelas pessoas da minha família serem como são, se no caso elas são tóxicas. Eu sou responsável pela relação que eu cultivo com essas pessoas. Se eu entro nesse jogo, se eu entro nesse meio, aí eu passo a ter responsabilidade. Agora, se eu me neutralizo em relação a isso, se eu vou no comportamento neutro, não me afeto, a pessoa é como é, nasceu perto de mim, tem uma certa proximidade, mas eu não me contamino, então não tem nada a ver comigo. Passa a ter a ver comigo quando me afeta e quando me envolve. Mas se eu não permito, então não tem a ver comigo. Eu sou responsável pelo que eu tolero e pelo que eu alimento na minha vida. Não pelas pessoas serem como são. Tá? Ele era justamente um médico da alma, por isso estava cercado de pessoas doentes. E o fato de eu ser positivo, de eu ser uma pessoa da luz, um trabalhador da luz, alguém muito bem resolvido, vamos supor, né, que você seja uma pessoa muito bem resolvida, muito iluminada, muito avançada. O fato de você ser tão consciente, tão lúcido, não vai fazer com que as pessoas tóxicas do mundo desapareçam. A gente está numa sociedade com gente de todo tipo. Se tem uma coisa que é real nesse planeta é a diversidade. O fato de eu ser positivo vai me ensinar como me portar perante pessoas negativas. Vai me dar ferramentas para lidar com elas. Não vai evitar que elas surjam, porque elas estão aí. Se eu não quero ver pessoas tóxicas, se eu não quero ver pessoas negativas, gente, eu tenho que ir para a Lua. E nem sei se na Lua eu ia me livrar delas, porque, né? A gente não sabe. Né? Vai que tem gente lá mais complicada que eu. Não sei, nunca fui à Lua, não posso dizer. O que é preciso que a gente aprenda é o seguinte: o fato de eu ser positivo não vai me isentar de lidar com pessoas negativas, porque eu estou num mundo que é uma farofa de gente de tudo quanto é tipo. É ilusão eu achar que vou ser positivo e dar luz e só vou me encontrar nos caminhos da vida com gente assim, não. É um mundo complicadinho. E é justamente por ser positivo que eu preciso estar atento para essa realidade, para saber lidar com ela. Ok? Um outro ponto aqui da história do Chico, que é a oposição versus relações tóxicas. Tem uma diferença nisso aí. Jesus era cercado de opositores também. Agora, se eu for medir Jesus pelos opositores dele, eu vou falar que ele era tóxico. Quando você se levanta para fazer um trabalho, principalmente da luz, num mundo como este, rendido às trevas, contaminado, iludido, dominado pela ignorância, o que
mais é esperado é que eu tenha oposição. Quando você se levanta para isso, o mais esperado é que você tenha oposição. Porque a maior parte da humanidade está em outro paradigma. O fato de ter opositores a um trabalho que eu faço não me classifica como uma pessoa tóxica. Não vamos confundir. Pessoas que não gostam de mim é uma coisa. Pessoas com as quais eu me relaciono é outra história. Mesmo que eu não faça nada no sentido de trabalho da luz, que eu não ajude ninguém, que eu não seja um revolucionário, nada do tipo, ainda vai ter alguém que não gosta de mim. Por algum motivo que pertence à pessoa. Agora, se eu estou à frente de alguma coisa que faz a diferença, que cutuca as crenças e os paradigmas da maioria, é natural que eu sofra rejeição de muitas pessoas, mas isso não está me classificando como uma pessoa tóxica. Eu estou apenas me opondo ao pensamento da maioria. É natural que tenha oposição. Então, o fato de Chico ter sofrido isso não classifica como pessoa tóxica, tá? Nem o Chico e nem qualquer um de nós. Isso é natural de se fazer uma coisa no mundo de contraste e no mundo de diversidade. Uma outra questão que é interessante comentar aqui é que todo mundo tem sombra, gente. Eu sei que o Chico Xavier foi uma pessoa extraordinária, fez um trabalho lindíssimo, teve uma mediunidade raríssima, né? Contribuiu muito com o avanço da consciência espiritual, principalmente aqui no Brasil. Mas o fato dele ter tantas qualidades e de ter sido alguém tão maravilhoso em muitos setores, não o isenta de ser um ser humano e de ter as suas dificuldades, gente. Faz parte, nós somos seres feitos de lados. Vocês, por exemplo, podem admirar muitas coisas que eu faço, principalmente aqui no YouTube, o trabalho que eu realizo junto às consciências expandidas, aos Elohim, aos grandes mestres, mas eu não sou só isso. Eu tenho ladinhos meio complicados e quem convive nas minhas relações interpessoais, nas minhas relações íntimas, sabe disso. Eu não sou só sabedoria, maturidade, inteligência. Nossa, Vinícius, é pura paz. Eu sinto uma paz quando ouço você falar. Eu sinto uma paz em você, sinto uma força em você. Não, tudo bem, talvez seja aquilo que eu mais transmito aqui no meu trabalho. Mas não quer dizer que eu também não tenha as minhas fraquezas. Não quer dizer que eu também não tenha as minhas dificuldades, os meus medos e desafios naturais da vida de todo ser humano. Eu posso ter essa força, essa segurança, essa luz toda que as pessoas veem. Posso, aceito. Tem uma parte minha que tem isso. Mas tem uma outra parte ali que não é tão, né? Não é tão iluminada assim, não. E eu sei bem disso. E assim como eu sei disso, Chico Xavier também com certeza sabia, né? Ele também era um ser humano e tinha partes nele que também precisavam de amadurecimento. Isso é uma coisa normal da vida, gente. Todo mundo tem, tá? Não é porque uma pessoa é maravilhosa que ela não tem ladinhos negros, porque tem, sim. Ladinhos negros e fraquezas. Gente, tem hora que eu também pego a let it go, sabe? Tem hora que eu entro no caminhão e falo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Eu já tô indo em direção àquela cidade, deixa eu puxar o freio e parar com isso. Tem hora que eu entro no show da Xuxa. Gente, é igual, tá? Talvez a diferença seja no fato de que eu tenha mais ferramentas e condições perceptivas para lidar comigo. Eu saco quando está acontecendo, então tenho mais condições. Mas não quer dizer que eu não passe não, viu? Terceira pergunta. Como deixar de ser tóxico? Achei muito legal, né? Porque normalmente a gente pergunta como lidar com pessoas tóxicas, como afastar pessoas tóxicas, como superar pessoas tóxicas, como espantar pessoas tóxicas. Mas nunca é a gente, né? Nunca, não. A gente nunca tem esse problema, claro. Só o fato de eu achar que eu nunca sou tóxico já está me fazendo ser tóxico, porque é a total viagem na maionese, né? Como é que eu posso dizer que eu nunca sou tóxico? Uma total negligência. A realidade da vida. Eu não estou querendo ver o que é natural na vida de todos nós. Eu estou me superestimando. Isso aí é uma coisa muito perigosa. Quando eu digo que eu não sou tóxico, que eu só sou vítima de pessoas tóxicas, então, gente,
Eu deveria estar sentado à direita de Deus, à esquerda, né? Porque à direita já está Jesus, conforme a igreja fala. Eu deveria estar sentado à esquerda de Deus e não aqui. Se eu estou aqui é porque eu preciso aprender alguma coisa. Mesmo que a pessoa seja uma enviada lá de cima, tudo é lição. Tudo é ganho. A gente sempre precisa melhorar alguma coisa. Primeiro passo aí, para você parar de ser tóxico. Autoconhecimento. Isso aí liberta. Porque você vai entender, voltando lá na primeira pergunta, eu não sou vítima de nada. Eu crio a minha própria realidade. As minhas relações acabam sendo projeções de lados meus e de situações que eu preciso ou melhorar ou que eu preciso fortalecer porque estão ótimas, né? As minhas sombras se comunicam comigo através da minha realidade, do meu ambiente, das minhas relações. Então, entendendo que tudo se trata de mim e que está o tempo todo, a vida, o tempo todo, como um espelho me mostrando para mim mesmo, as chances que eu tenho de ser uma pessoa feliz e resolvida neste entendimento, nessa compreensão, são muito maiores. O autoconhecimento faz você se compreender, compreender os seus processos, entender o porquê você vivencia aquilo, o que é que você sente, como lidar com o que você sente, como se posicionar melhor na vida. Autoconhecimento cura e liberta as pessoas da ignorância. Eu acredito piamente que nós só seremos um mundo melhor, moral e espiritualmente, quando nas escolas tivermos a matéria autoconhecimento como algo necessário no desenvolvimento psicológico e emocional de todo ser humano dessa sociedade. Eu acho, aliás, que é a matéria mais importante, né? O povo põe religião e fica ensinando religião. Isso aí não muda ninguém não, gente. A religião é uma questão muito pessoal, muito relativa. Eu sigo uma coisa que eu acredito que é interessante, você pode pensar completamente diferente. Acho que nunca serviu essa história de pôr religião na escola. Tinha que colocar autoconhecimento. Porque eu lidar comigo é uma coisa que eu vou ter que fazer a minha vida inteira. Religião eu não sou obrigado a ter e nem sei para que isso serve. Quando você tem autoconhecimento e espiritualidade, você dispensa completamente a religião, porque você para de tentar se conectar com Deus fora de você. Você entende que Ele vive em você e que Ele está em todas as coisas ao mesmo tempo. Então, para que eu preciso de um templo? Para que eu preciso de um líder para me mostrar as coisas? Não. Tem pessoas mais instruídas, mais inteligentes para me apontarem um caminho, que estão mais capacitadas do que eu nisso, mas não são líderes a quem eu devo alguma referência. Não, são pessoas, orientadores que estão tentando me ajudar. Eu me torno o meu templo. Porque eu sou onde Deus habita. E eu entendo que a igreja, quando eu estou na espiritualidade, que a igreja de Cristo não é estar entre quatro paredes. A igreja de Cristo somos nós fazendo a obra dele. Isso que nós estamos fazendo aqui é a obra dele. Estamos em comunhão. Eu não preciso estar com você dentro de um mesmo templo. É que naquela época não existia internet, né? Nós podemos estar juntos, ligados numa mesma intenção. E formamos um corpo quando assim fazemos. O que estamos criando neste momento aqui é justamente a egrégora do corpo de Cristo. Eu assumindo a minha postura de mentor, ajudando você com os meus conhecimentos a partir da luz, da espiritualidade que trabalha comigo, e você aí compreendendo, assimilando, passando adiante, e nós juntos aprendendo isso aqui, praticando para melhorarmos a nossa vida e melhorarmos o mundo, ajudando-nos mutuamente. Esta é a igreja de Cristo. Então, quando eu abraço o autoconhecimento e a espiritualidade, naturalmente eu começo a deixar a religião para lá. Vira uma coisa completamente dispensável quando eu me encontro e quando eu encontro Deus dentro de mim e entendo que igreja é uma unidade de energia, de intenção, de sentimento. Não tem nada a ver com as estruturas que os homens criam. Afinal de contas, não é na própria Bíblia que diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens? Simples assim. Outro ponto, maturidade. Quanto mais eu procuro amadurecer através das minhas experiências, através das relações das pessoas com quem eu troco, com quem eu experiencio uma etapa da minha vida, quanto mais maduro eu for, menos tóxico eu vou ser.
Porque eu vou parar de me projetar nos outros, eu vou parar de achar que estou sendo vítima das pessoas, eu vou entender onde eu estou errando, onde eu estou sendo uma pessoa imatura, boba, mimada, nhenhenhen, e let it go, e onde é a pessoa que está sendo. Eu vou reconhecer melhor os meus limites, respeitar esses limites e respeitar os limites do outro. Quando eu conheço os meus limites, respeito os meus limites e ajo com sinceridade, jogo limpo comigo, naturalmente eu vou fazer isso com o outro. Quanto mais maduro eu for, menos eu projeto, menos eu espero dos outros. Ou pelo menos eu passo a esperar somente aquilo que me cabe esperar dentro da relação que eu vivo. Tudo aquilo que foi acordado entre mim e aquela pessoa. E se caso aquilo der chabu, eu tenho mais condições, mais estruturas emocionais para me bancar perante aquilo. Então, maturidade também é outra coisa excelente para tirar você desse comportamento tóxico. E 3, bom senso e vigília. Jesus disse, orai e vigiai. A gente precisa estar em vigilância o tempo todo na nossa vida. Eu preciso me vigiar o tempo todo, porque eu posso ter um comportamento tóxico a qualquer momento. Quando alguma coisa me contrariar, me abalar, me sensibilizar, acontecer como eu não estou planejando e como eu não gostaria, nesse momento eu posso ser tóxico. Quando a pessoa faz alguma coisa que eu não gosto, nesse momento eu posso ser tóxico, ao invés de ser justo. O bom senso é que dá essa medida. Quando agir, como agir, de que jeito agir. Bom senso, me cabe? Ótimo, não me cabe, vou ficar na minha. O outro tem obrigação? Não, vou ficar na minha. Posso exigir isso do outro? Não, vou ficar na minha. O outro tem o direito de fazer isso comigo? Não, então eu vou tentar resolver isso com a pessoa. Bom senso. É hora de falar? É hora de calar? Isso sou eu que fiz? Ou não fui eu que fiz? É minha responsabilidade? Ou não é minha responsabilidade? Bom senso, gente. E vigília o tempo todo prestando atenção em mim. Prestando atenção nas coisas que passam pela minha cabeça, prestando atenção nas coisas que eu sinto, na forma como eu levo as minhas relações, na forma como eu me comporto com as pessoas com as quais eu me relaciono, se eu já não estou esperando demais, se eu já não estou exigindo demais, se eu já não estou sendo, às vezes, duro, carrasco. O que eu estou oferecendo para o outro? O que eu estou oferecendo para mim? Gente, observação. É estar o tempo todo ali com você, olha, cuidando de você como se você fosse seu filho. Isso ajuda demais, porque quando você perceber que está começando a vacilar, olha, mesmo vigilante, você vai tropeçar, você vai errar, você vai vacilar. Imagina se você não faz. Quanto mais presente para cuidar de mim eu estiver, menos episódios do tipo tendem a acontecer. Afinal de contas, tem alguém aqui para cuidar de mim. Esse alguém sou eu. Quando eu assumo essa postura e começo a me relacionar com os outros com maturidade, bom senso, autoconhecimento e vigília de mim mesmo, prestando atenção em mim, entendendo que quem tem que cuidar de mim sou eu, nossa, fica muito melhor a vida. Esse é um exercício de todos nós, né? Todos os dias da nossa vida é necessário que a gente preste bastante atenção em tudo isso. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até o nosso próximo vídeo e luz e bênção para vocês. Beijo do Teacher. Tchau, tchau.